Dar vida a projetos é uma jornada emocionante e desafiadora. O planejamento, os desafios de execução, as pessoas, porque sempre tem quem torce a favor e quem às vezes está lá só para criticar, não é verdade? Por isso que nós precisamos de mentores, pessoas mais experientes do que nós e que acreditam no sucesso do nosso projeto, às vezes até mesmo antes de nós. Meu nome é Larissa Cruvinel. O projeto mais audacioso que eu administrei nesse último ano foi a publicação do meu livro, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. E a minha mentora, Dani Sakogawa, me ajudou a mergulhar no universo editorial, correr atrás de revisão, leitura crítica, diagramação capista, livreiro, KDP da Amazon, marketing, porque existem muitos ótimos livros empoeirados nas prateleiras e essa live tem sido uma ferramenta de levar até vocês mais informações sobre o livro, mas de ir além. Por isso eu convido mulheres semanalmente para baterem um papo comigo e compartilharem sobre temas ligados à maternidade e à não maternidade. Hoje, a Dani Sakogawa, que já me ajudou bastante, vai abrir um pouquinho também da vida pessoal dela, porque ela é mãe e ela vai falar comigo hoje sobre o tema de parir projetos, de carne e osso e de papel. Eu quero também trazer um recado importante. Para quem tem acompanhado o perfil, nas últimas 22 semanas eu fiz esses encontros e deixei eles salvos no feed. E hoje eu encerro um ciclo de lives. Então convidei a Dani para encerrar com chave de ouro esse ciclo, porque a partir de abril e maio, que é o mês das mães, venho aí com novidades e projetos diferentes para oxigenar aqui no perfil. Tá bom? Então, clica no aviãozinho, convida mais pessoas que você acha que podem aproveitar desse bate-papo e também dedique-se um pouquinho a visualizar os vídeos anteriores. Já conversei com mãe arrependida, mãe empreendedora, mãe de trigêmeos, mãe que ficou viúva durante a gravidez. Puxa, tem muito conteúdo bacana, fica o convite para vocês, tá bom? Obrigada a todos que estão aqui. A Dani já chegou, vou convidá-la para o nosso bate-papo. Boa noite, Gustavo, Renata, Bru, Caseca. Oi, 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 tudo bem? tudo bom e você? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Coisa boa poder te receber nesse momento, Dani. Que pena que não deu pra gente tomar nosso café hoje, né? Verdade. Tentamos, mas não deu. Olha, é uma loucura esse São Paulo, né? A gente acha assim, que é pertinho pela distância. Aí começa o trajeto, vai 1h30 para chegar. E aí, se você bobear e chover, meia hora vira uma hora fácil. Exato. Mas que bom que a gente conseguiu, pelo menos online, bater esse papo. Eu queria que você se apresentasse, Dani, de uma forma de como que você acha que seria a Dani como um título e subtítulo de livro? Aliás, olha o que tá aqui, ó. Yay! É, eu pensando assim, o subtítulo eu não sei, tá? Mas eu acho que seria alguma coisa do tipo A Minha Vida de Livro em Livro. Porque eu acho que cada livro que eu lancei, cada livro que eu mentorei, construiu um pouco de mim, sabe? Muito do que eu sou, muito do que eu vivi. Com certeza tem muito impacto dos livros que eu lancei. Então eu acho que se a minha vida fosse um título, um subtítulo de livro, acho que seria a minha jornada de livro em livro. Acho que é alguma coisa assim, como se fosse uma trilha, sabe? Sim, De livro em livro. sim, concordo super, porque a gente tem uma frase famosa, né? Dos livros, das viagens e das pessoas com quem a gente convive moldam muito do quem a gente é. E falando um pouquinho de currículo, acho que a maioria das pessoas já conhecem, mas até compartilhando com você. Hoje na cafeteria, antes de vir para cá, já fiz o seu jabá para uma
que estava fazendo uma live aqui do meu lado. Ela vai lançar um livro infantil de sustentabilidade. Eu falei, vem cá, você precisa conhecer a Dani. Então se apresenta aí para a galera que é escritora e está procurando uma luz no fim do túnel. Muito bom, vamos lá então. Bom, eu sou Dani Sakugawa, e eu tive uma carreira executiva muito longa no mercado editorial. Então, o meu trabalho sempre foi focado em lançar livros. E como que eu fui parar nisso, né? Eu sempre trabalhei na área de comunicação, marketing, e por uma coincidência da vida, um ex-cliente meu, ele acabou assumindo o papel de diretor numa editora. E aí eu fui parar nesse mundo dos livros, né? Mas antes disso, me formei em publicidade, eu tenho uma formação também, tenho um MBA em gestão, fiz vários cursos, como eu falei, né? De livro em livros, livros que eu lançava, eu sempre vivia muito eles. Então eu era meio que uma cobaia. Antes do livro ser lançado, eu fiz o curso de. Nossa, eu fiz curso de tanta coisa, sei lá, de terapia quântica até valuation de empresa, sabe? Passando por astrologia. Quando eu lançava livro de detox, eu fazia o detox para testar. Lancei livro de xamã, passei por experiência xamânica, de tudo que você pode imaginar. Então, eu acho que eu nem tenho meu currículo todo montadinho, porque foi tanta coisa que eu fiz, Larissa. Mas por isso que é de livro em livro. De livro em livro. Uma coisa, Dani, você acha que a mulher nasceu para ser mãe? Olha, eu posso responder por mim, tá? Uhum, Eu, eu acho que eu não nasci para ser mãe, não. uhum. Minha gravidez, ela foi uma gravidez de surpresa, foi no susto. Foi no susto mesmo. Eu tinha completado ali acho que 10 anos de empresa e eu falei, quero tirar um sabático. Eu tinha negociado um sabático na minha empresa. Eu ia ficar 6 meses fora e eu já estava com passagem comprada. Eu ia passar 6 meses na Ásia. Uau! E aí, um mês antes, mais ou menos, de bater o meu sabático, eu descobri que eu estava grávida. Aí o meu sabático virou licença maternidade. Eu queria ter filho, né? Mais pra frente, não tinha nada definitivo planejado. Eu sabia que ia tirar um sabático, mas não foi planejado. Eu nunca me imaginei como mãe, tanto que a minha mãe, ela brigava, minha mãe me chama de nenê, né? Ela brigava comigo, ela falava assim, nenê, você não gosta de brincar de boneca? Como é que você vai ser mãe? Eu falava, mas eu não quero ser mãe. Brincava de coisa de montar, eu inventava história. Então, eu não sou a mãe típica, tá? Eu não sou a mãe típica mesmo. Nunca foi uma coisa que eu fantasiava muito assim. Não foi esse passo a passo aí que as mães costumam romantizar, né, a maternidade. Comigo foi no susto, foi total, total no susto, e aí aprendi no caminho, aprendi a consertar o avião voando. Nunca Legal. tinha pego um recém-nascido no colo, Marissa. Nunca, nunca. Até hoje eu não pego, tá? Os meus cunhados tiveram um filho agora, ele tá com 1 mês. Eu não peguei no colo, eu morro de medo. Eu peguei o meu porque era meu, mas eu não sou a típica mãe, não. Não acho que eu nasci para ser mãe. Aprendi na marra, amo, né, ser mãe, mas acho que eu não posso dar aula de maternidade, não. Olha, convite para quem está acompanhando a gente, se quiser responder a essa pergunta, você trouxe para a sua realidade, foi muito honesto, porque é um recurso muito comum também da mãe que aprende a ser mãe ou que é, acaba realmente sendo uma jornada de nascimento do filho e da É. tudo junto. Eu tenho curiosidade de saber como livros e como tá no seu day. Você leu muito antes né, da sua criança nascer? Olha, vamos lá. Antes de eu engravidar, o seu áudio tá falhando, tá? Não sei se é só pra mim ou se é pra todo mundo, mas ele tá picotando um pouco. Não sei se é só a conexão. Se o pessoal no chat puder falar que se é só pra mim ou se é pra você, acho que ajuda. Antes de engravidar, eu nunca tinha necessariamente voluntariamente lido nenhum livro, mas eu tinha lançado alguns, tá? Então, eu lancei alguns livros, tinha lançado alguns livros de parentalidade e eu tinha lançado uma coleção de guias que eram guias de maternidade. Então, crianças do recém-nascido até 1 ano, de 1 ano a 4 anos, de 4 anos, você quer uma coleção. Então, assim, mas para mim aquilo era trabalho, né? Não era uma coisa, não era uma coisa que eu li ali do tipo, ah, não, quero aprender, vou fazer. E aí
antes de engravidar, nenhum livro. Quando eu engravidei, eu descobri que eu tava com toxoplasmose, tá? Então, o que aconteceu? Eu precisei tomar antibiótico a minha gravidez inteira. Então, eu acabei tendo uma gravidez um pouco restrita, né? Porque com muito antibiótico tem certas coisas que não. Você tá tomando antibiótico todo dia, você pode enfiar o pé na jaca, né? E sair comendo muito doce, fritura e tal. E com toda essa restrição, eu falei, poxa, eu preciso me informar sobre isso. E aí eu fui buscar um livro que, inclusive, eu descobri que foi lançado esse ano em português. Ele não existe em português. Que é um livro em inglês chamado Expecting Better. Que é como se fosse, sei lá, esperando, né? Expecting, esperando um filho da melhor forma possível. Inclusive, eu até vi aqui o nome em português. O Guia da Grávida Bem Informada. Esse Nossa, livro é um livro sobre gravidez escrito por uma economista. Porque assim como eu, ela também falava, pô, mas cadê as evidências de que eu não posso tomar café na gravidez? Cadê as evidências que eu não posso tomar meia tacinha de vinho? Cadê as evidências que eu não posso fumar? Óbvio que eu não queria fumar, né? Mas bom, meia tacinha de vinho. E aí ela foi atrás das pesquisas científicas para embasar as recomendações médicas. Ela percebeu que muita recomendação médica, na verdade, não era embasada em ciência. Muitas recomendações médicas eram embasadas simplesmente na cultura oral, que ia passada ali de geração para geração. uhum. Então, basicamente, você quer tomar meia tacinha de vinho? Pode. Toma um monte de água depois. Então, tem ali um limite, né, de álcool que o seu sangue pode, que você pode ingerir, que não vai fazer a menor diferença no seu. E isso tudo baseado em clinical trials, né? Baseado em. Nem sei o nome em português, baseado em teste, né? Em teste clínico. Uhum. E acho que foi o único livro que eu li intencionalmente, o melhor livro, assim, que eu li sobre maternidade. Não ensina a trocar fralda, ele ensinava mais a parte, assim, da gravidez. Aprender a trocar fralda eu aprendi com a enfermeira do Mentira, mentira. Dar banho, eu aprendi com a enfermeira da maternidade. Trocar fralda eu sabia, porque eu fiz um intercâmbio quando eu tinha, acho que 19 anos, e eu fui babá. E aí, lá eu precisei trocar muita fralda, viu? Porque eu cuidava de uma menina que tinha 2 anos na época. Então, eu aprendi a trocar fralda desse jeito. Mas leitura intencional, só esse livro. E esse livro é o livro que eu recomendo para todas as minhas amigas que engravidam. Todas aquelas que têm a cabeça mais metódica que nem a minha, mais objetiva, falar, ó, lê esse livro aqui, tá resolvido. Então Legal, é O Guia da Grávida Bem Informada. ótima dica. Eu li, acho que foram 27 livros para escrever o meu. Além de artigos, entrevistas. E o que eu acho muito legal, que não existe um consenso. Maternidade é um universo complexo. E o que traz muita angústia para as pessoas que querem ter certeza, que querem um caminho assim, é isso, né? O melhor para o meu bebê é isso, ou se eu não quero ter filhos, eu tenho a certeza de que vou me arrepender. É, e aí, por isso eu acho interessante ter, inclusive, visões para se apropriar daquilo que fica mais, né? A Lari está dizendo que maternidade é pura ciência e através dela a gente pode intuir. O massacre da mulher começa exatamente a achar que é natural. Não é. Uma gravidez é uma coisa traumática para o nosso corpo, né? Existem já evidências científicas falando que é de fato um trauma, né? Não um trauma mental, mas em termos de choque, né? De todas as Uhum, mudanças, a velocidade de mudança que o nosso corpo passa é uma coisa traumática, é uma coisa traumática. sem dúvidas. Tem um livro, inclusive, que dá uma chave importante que eu quero, então, que é o Mães Arrependidas. Esse livro foi escrito a partir de uma pesquisa de doutorado de uma pesquisadora judia que sofria muita pressão, vocês sabem, Deus tem uma certa pressão de terem muitos filhos como uma, bem entre aspas, compensação, né? E ela não tinha vontade. Então, também é um livro que faz pensar, porque tem vários depoimentos de mulheres que se arrependeram de terem filhos e faz pensar sobre essa desvalorização que você trouxe. Ainda que a pessoa queira uma convicção como um sonho, eu acho que ela deve entrar com essas leituras desconfortáveis, porque não se pode negar o não se pode negar esses desafios, né?
que a mulher entre em contato e ela não achar que só tá acontecendo com ela, para ela saber que tem outras coisas aí, Dani. Você, eu queria que você me contasse, assim, você fez uma transição de carreira, você mesmo trabalhou um tempo diferente, depois agora está empreendendo, né? O nascimento, né, ter te tornado, te levou para esse lugar de empreendedorismo, para ter um pouco mais de visibilidade, tempo, nível, ou não tem uma correlação entre esses dois projetos? Tem total. Tem uma correlação total. A minha carreira como executiva era muita viagem, era muito treinamento, era muito evento. Então era normal eu passar um fim de semana inteiro fora de casa. Era normal eu ficar 15 dias fora de casa numa viagem para fora, né? Acompanhando as feiras de livro e tudo mais. Então eu sabia que ia, em algum momento precisar mudar esse meu estilo de vida, né? Mas aí o que aconteceu? Quando meu filho fez 6 meses, eu voltei a trabalhar com 4 meses, né? Quando ele tinha 4 meses. Então, eu trabalhei por 2 meses. Nesses 2 meses em que eu trabalhei, antes de estourar a pandemia, eu tava chegando muito tarde em casa. E eu tentava, né, ajeitar ali a rotina, só que não tava dando muito certo. E aí, depois de 2 meses nesse ritmo meio frenético, que eu já tava assim, putz, vou ter que mexer, vou ter que mudar, estourou a pandemia. E aí, o que aconteceu? Falando em trauma, né? A pandemia foi traumático para muita gente. E aí eu me deparei com o mundo do meu filho confinado. Então, meu filho estava aprendendo a andar na varanda de casa, porque a gente não podia sair de casa. E isso mexeu muito comigo no sentido de reforçar muito mais o quanto eu valorizo liberdade. Então, eu sempre valorizei muito liberdade. E por mais que eu trabalhasse muito, eu tinha flexibilidade. Então, sei lá, várias vezes eu tava lá tranquila, trabalhando, e meu marido ligava e falava assim: Dani, achar uma passagem pra não sei onde, tá muito barato, vamos. Eu só avisava meu chefe e falava: ó, tô comprando uma passagem pra tal lugar, beleza? Beleza. Então, eu tinha essa liberdade de tirar férias quando eu quisesse e tal. Mas não é uma coisa que dá pra você abusar muito, né? Então, quando eu vi o meu filho aprendendo a andar dentro de casa, eu falei, meu, não dá. Eu preciso ter uma liberdade de ter um lugar maior pra morar, de poder explorar, de dar pra ele essa chance de viver essa vida que eu vivi de muita liberdade. A gente decidiu sair de São Paulo. E não daria muito para conciliar uma carreira que eu tinha morando fora de São Paulo. Até porque não vou passar 2 horas no trânsito indo e vindo. E também não vou ter uma casa no interior de São Paulo e ter um apartamento ou uma casa em São Paulo para poder passar a semana. Não tinha a menor condição. Então, essa transição minha de carreira tem, assim, total correlação direta, 100% com isso tudo. Eu acho que se eu não tivesse tido um filho naquele momento, eu acho que eu não teria feito essa transição, não. Tem muito, muito, muito a ver. E também tem uma coisa que eu acho que é assim, né? Eu sempre cresci ouvindo a minha mãe, eu fui criada pela minha mãe e pela minha tia, né? E eu sempre fui uma criança muito sozinha, porque eu morava numa casa que não tinha vizinho, né? Era na avenida, eu só via, não tem irmão, não tinha, meus primos moravam, só via eles de fim de semana, uma cada 15 dias. Então eu era uma criança muito solitária. E aí eu falava assim, mãe, ou se não minha tia, né, que eu chamava ela de ser, por que que brinca comigo, né? Ela falou, não, eu preciso trabalhar. Eu falei, pô, mas por que você precisa trabalhar? Aí ela respondia assim, porque eu preciso ganhar dinheiro. Isso mexeu muito comigo. Né? Eu falei, poxa, né? E eu descobri que eu me dei conta de que eu não podia falar pro meu filho que eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque eu gosto muito do que eu faço. Porque eu sei que o que eu faço é muito importante, que eu tô ajudando muita gente. Então, assim, pro meu filho, eu só falo que eu trabalho, que eu preciso ganhar dinheiro, quando ele me pede uma coisa muito cara, que aí não dá também. Aqui em casa não tem esse negócio de presente, não. Presente é só Natal e aniversário, e às vezes a gente nem dá, porque ele ganha tanto presente de tio, de tia, de avô, de avó. Mas eu falei assim, pô, eu não posso, eu não quero dar essa resposta pro meu filho de que eu tenho que trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque eu gosto muito do que eu faço. E eu senti que o meu impacto seria muito maior se eu estivesse empreendendo e não só ajudando a empresa, né? Então, empreendendo, eu conseguiria ajudar autores que não necessariamente estariam lançando por aquela editora. Então, foi um cruzamento, assim, disso tudo. Foi um cruzamento disso tudo. Legal. Eu queria ouvir do pessoal, assim, se tem outras pessoas que também se aventuraram a transições profissionais em razão da maternidade ou da paternidade, porque eu vejo que é muito comum. E eu também vejo, claro, da pessoa que sonha em empreender
mas que depois de ter filhos sente que precisa de estabilidade e a falsa estabilidade, a gente ser CLT ou às vezes um público, existem também, ficam, entre aspas, mais medo de se aventurarem em das responsabilidades. Então, queria ouvir você, em que lado da moeda que estão, né? A Lari também comentou que o trabalho não é da maternidade e que ser mãe descansa do trabalho. Um inspira e potencializa o outro. Olha que legal também Legal. essa reflexão, né? Legal. Melhorou o áudio, eu tirei o corte. Tá falhando ainda. Às vezes é a sua internet. O meu tá falhando também, pessoal? Ou é Não. só o meu tá? Bom, eu vou fazer uma pergunta. Eu até abri a porta ali para ver se era, o sinal melhorava. Vamos lá, ver se dá para ouvir a pergunta. Você defende várias etapas claras para o lançamento de livros. Você fala de ciclos, de erros mais comuns. Algo disso também serve para o projeto de maternidade? Eu sei que você tem criança pequena, mas pensando, né, no desenvolvimento, que a gente não tem bebê, a galera dá aquela reduzida, né? Ai, é tão fofinho, porque você não tem seu. Mas esse bebê fofinho cresce, um adolescente urgente, ele vira um adulto, né? Então, comenta aí livremente sobre isso. Olha, assim, na gravidez eu só li um livro, tá? Depois da gravidez, depois que ele nasceu, eu comecei a me dar conta que o mundo não é um mundo fácil, né? Acho que os nossos pais falam assim, ah, na nossa época não era assim, os nossos avós também falam, na nossa época não era assim, e hoje eu me vejo, né, falando, poxa, na minha época não era assim. Então a gente precisa reaprender, né? A gente precisa reaprender o tempo todo a ser muito bom no que a gente faz. E pensa numa pessoa competitiva, sou eu, tá? Eu sou muito competitiva, e não é nem com os outros, é comigo. Então quando eu faço uma coisa, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso estudar esse negócio de educar uma criança, né? Então, justamente porque eu não tinha intuitivamente esse passo a passo que você está comentando para o livro, para mim é claro, porque livro eu já lancei, sei lá, mais de 500, 600. Então, pô, né, uma hora o passo a passo fica claro. Mas o projeto filho foi o primeiro, né? Então, não dá para testar muito, né? Você tem que saber que você vai testar, vai ter consequência. Então, o que eu busquei, assim, de passo a passo, foi muito entender a parte de formação psicológica e física dele. Então, poxa, o que é importante na infância, né? Enquanto bebê? Que tipo de estímulo eu tenho que dar? Aí ele tá aprendendo a andar, que tipo de estímulo eu tenho que dar? Ele tá aprendendo a falar, que tipo de estímulo eu tenho que dar? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre vetei aqui em casa e na casa dos avós e na casa dos tios e com os primos é falar que nem nenê, né? É muito comum a criança ver, a pessoa ver e falar, ai, que bonitinho, nenê. Não pode. Não pode, porque para desenvolver a criança, para ela desenvolver a fala, a gente tem que falar direito. Então, eu falo com meu filho como se eu estivesse falando com um aluno, como se eu estivesse falando com um sócio, né? Às vezes eu uso umas palavras longas, difíceis com o Pedro, e aí depois eu vejo ele repete. Então outro dia eu tava no Rio, e aí a gente tava comendo lá com a família do meu marido, e aí o Pedro tava comendo, eu tava falando assim, filho, você quer mais? E ele falou assim, não, mamãe, obrigado, eu já comi o suficiente. Aí todo mundo parou assim, olhou. Como assim? Você já... Que palavra grande, né, pra uma criança. Ah, não, o Pedro fala isso, porque a gente tá acostumado a tratar ele que nem um adulto, né? Não tratar ele do tipo, vai pagar seus boletos. Mas tratar ele no sentido de dar para ele as referências, de não ficar falando que nem nenê. E às vezes ele vem falar que nem nenê, ele toma, fala, Pedro, você é nenê? Não, eu não sou nenê. Então não precisa falar que nem nenê, Pedro. Se você não tá brincando de faz de conta nem nada disso, fala que nem um menino grande que você é. Então esse passo a passo, assim, que para mim é zero explícito e zero intuitivo, né? Porque a minha intuição materna não é uma coisa que eu vim desenvolvendo ao longo da minha vida brincando de boneca, eu fui correr atrás. Então, eu li acho que uns 4 ou 5 livros a respeito do desenvolvimento cognitivo da criança ao longo dos anos. Então, sei lá, até meu filho fazer 7 anos, eu meio que já sei o passo a passo. Depois disso, ferrou, eu vou ter que estudar. Mas não é um passo a passo claro,
pra mim. Eu acho que pra muita gente deve ser. Tem gente que cresceu com o irmão mais novo, né? Tem gente que teve sobrinho, novinho e tal. Eu era praticamente a mais nova da família, então eu tive uma priminha mais nova que eu, que era muito próxima à idade. Então, intuição zero, passo a passo zero. Tudo que eu faço agora eu acho que eu tô ficando mais intuitiva, né? Porque eu já tô ficando mais experiente. Mas no começo era tudo muito. Qual é o melhor jeito de lidar com isso? O que que eu faço? Quem são minhas referências nisso? Então, tive meus mentores, né, de maternidade, que são as pessoas que eu li, os autores que eu li. Tive minhas referências, mas passo a passo na maternidade não é comigo. Passo a passo do livro pode me chamar, mas passo a passo da. Mas eu faço um paralelo, né? Eu falo para os autores que o processo de construção de um livro ele é parecido com o de um filho, porque antes do livro nascer, ele precisa passar por uma gestação, né? Então, na verdade, eu tirei de um mundo para o outro. Não é nem quem tirou proveito não foi a maternidade, quem tirou proveito foi o mundo do livro. Então, eu falo que o livro passa por uma gestação, e assim como numa gestação você tem que ter os cuidados pré-natais, tem que colocar vitamina para dentro para o teu filho nascer, né, já preparado, com todos os inputs certos, né, para ele nascer bem desenvolvido. Mas foi mais o contrário, né? Foi mais da maternidade para o livro do que a vida de processos para a maternidade. Legal. Essa pergunta veio muito de uma observação minha de conflito geracional. Porque você e as mulheres dessa geração mães têm acesso a muito mais pesquisas para entenderem, por exemplo, que a birra não é uma questão assim, de má educação, mas que tem a fase da birra. E às vezes as outras gerações iam muito para a questão do corrigir. Então, por isso que eu acho interessante. Não tem passo a passo, mas a gente precisa reconhecer que, assim como a ciência médica se desenvolve, né, a psicopedagogia e uma série de outros estudos estão aí para munir essas novas gerações para uma educação alinhada com conhecimento, né? Para não ficar só na esfera da intuição. Então, é uma provocação que eu gosto de fazer. Inclusive, para quem está em dúvida se quer ou não ter filhos, entender se o meu contexto, a minha família, respeitará posicionamentos diversos, ou eu sei que se eu optar pela maternidade, eu vivo num meio onde tem muito pitaco, e eu tenho que entrar consciente de que vai rolar uns conflitos assim de imposição de limite, às vezes de afastamento. Você concorda? Assim, eu vejo isso com amigas. Eu concordo. Eu concordo muito, e aí eu vou te dar um adendo, né? Esse acesso à informação que a gente tem hoje em dia, não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar. Aí, sei lá, vou dar um exemplo. O nenê tá com cólica, né? Aí alguém de uma geração mais antiga vai falar, mas tá com cólica? Sei lá, dá um chá de erva doce pra essa criança, né? A criança tem 1 mês, pode dar um chá de erva doce. E aí a gente fala assim, não, hoje em dia não é mais indicado, né? Porque mesmo o chá de erva doce tem um pouco de cafeína, vai prejudicar outras coisas, não pode e tal. Aí, geralmente, a geração antiga fala assim, mas na minha época não tinha esse mimimi. Não era assim. Aí a minha resposta é assim, mas na sua época também podia andar de carro sem cinto, fumar era bonito. Então, não tô querendo falar, não tô querendo te desautorizar, nem falar que você tá errado, mas você precisa entender que mudou. E você não buscou aprender as coisas porque você não teve filho nesse meio tempo, você não precisava saber disso, mas tá aqui, a informação tá aqui. Você não sabe porque você não precisou saber, mas agora você precisa, né? Porque você é uma influência para essa criança. Mas eu acho que a gente também tem que saber onde a gente convive, né? Cada círculo é um círculo. Eu tento impor limites, óbvio que sempre de uma forma respeitosa, né? Eu também preciso honrar, né? A última geração, não dá só para sair batendo de frente e falar é do meu jeito, vai ser do meu jeito e pronto. Outro dia teve um negócio engraçado, né? Tem uma pessoa da família, a vovó, ela só fala assim, né? Pro netinho, fala sim, 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 sim. E aí o Pedro tava fazendo alguma coisa errada. Aí eu falei assim, eu expliquei pro Pedro, né? Acho que ele tava pulando na barriga dela, alguma coisa. Eu falei, Pedro, você sabe que não pode. Aí falou assim, mas a vovó deixa. Aí eu falei, é porque a vovó te ama muito. E a vovó, por te amar muito, ela não gosta de te falar não.
Mas ela não te fala não porque ela te ama muito, mas ela queria falar não. Então, assim, a vovó tem mais amor do que disciplina. Olha. Então, você precisa ouvir a mamãe, porque a vovó tem muito mais amor do que disciplina pra te dar. Por isso que ela não tá falando não. Mas se a mamãe falou não, é não. E ele sabe que não é não, porque isso é uma coisa que eu ensino pra ele, né? Esse negócio de ser mulher e ter filho homem, a gente acaba se munindo de algumas coisas que pra gente não chegou, né? Então, não é não, Pedro. Se eu falei que não é pra pular na vovó, não é não. Ele tá bom, não é não. Então, tem sim esse conflito geracional, mas a gente também tem que saber como lidar com isso no nosso círculo, mas sem ser desrespeitoso. Por mais que eles não tenham essas informações, a gente tem que entender que eles não precisavam ter essa informação, porque eles não tiveram filho nos últimos 10 anos. Aham. Simples assim. Eu não sei consertar um motor, porque eu nunca precisei consertar um motor, mas o dia que eu precisar aprender a consertar um motor, aí eu vou conseguir argumentar com o mecânico. Mas enquanto isso, pô, eu vou ouvir o mecânico, né? Uhum. Então a gente precisa saber falar, porque não dá pra gente, da mesma forma que muitas pessoas se sentem pressionadas a ter um filho, eu acho que também não dá pra não ter um filho por conta da pressão e da interferência que você sentir que você vai ter. O teu sonho é o teu sonho, e você vai ter que saber lidar com isso e saber, né, usar isso no teu círculo. Não dá pra deixar, não dá pra dar. O meu marido tá aí na live, ó, é o Ale 1986. Não dá pra você deixar de seguir o teu sonho por causa dos outros. Então, quando dá problema, eu falo assim, na lata, ó, não é pra fazer isso, não gosto. Quer dar doce? Não vai dar doce. Não é pra ficar assistindo TV o tempo todo. Então, meu filho tem limitação de doce, tem limitação de tela. Não é aquela coisa doida, né? Do tipo, vai ficar até. Ele provou um brigadeirinho antes dos 2 anos tal, mas sempre de uma forma muito consciente. A gente sempre deixou muito claro como que a gente queria criar ele. Uhum. Não dá para esperar que as pessoas leiam a nossa mente, né? Do tipo, ah, a Dani não vai. Eu falo, ó, não quero isso. O Ale, meu marido, fala, não quero isso, não faz isso, pra gente ser explícito. As pessoas não vão ler nossa mente, a gente também não vai ler a mente delas. Eu acho que tem que se chegar num combinado entre todos, para todo mundo respeitar todo mundo. Então também não vou falar, ó, a vovó não sabe o que fala. Não vou falar isso, isso é desrespeitoso. O vovô não sabe o que fala, isso é desrespeitoso. Então a gente precisa saber tratar todo mundo com respeito, até para dar o exemplo, né? Até pra gente dar o exemplo. Que tipo de filho eu tô criando, né? Se eu não trato bem meus pais. Não sei se ele vai me tratar bem no futuro, se eu não tratar bem os meus pais. Então, é liderar por exemplo. Aí vem uma coisa do mundo corporativo, né, Larissa? É liderar por exemplo. Então, tá aí, tô respondendo tardiamente sua pergunta. Eu acho que tem uma coisa processual que eu aprendi muito na carreira que veio pra maternidade, que é o liderar por exemplo. Ai, eu gostei de tanta coisa que você falou, Dani. E eu acho assim, a gente tem perdido a capacidade de discordar respeitosamente, né? Ou a pessoa para ação, para diminuição do outro, né? Imagina você merecer o conhecimento de outras pessoas, não pode, né? Então, e que sorte a do seu filho, né, de ter essa firmeza, porque as pessoas precisam sim de limite, de exemplo. E um ponto que eu acho importante destacar é da parceria, porque até mesmo dentro da relação conjugal, assim como você não quer desacatar a avó que não sabe dar não, na relação conjugal os desafios que começam a acontecer quando um quer ser mais permissivo e o outro quer ser o que põe limite. Sim. E aí a gente está falando de gestar projetos e parir projetos, que essas conversas desconfortáveis, Então, necessárias, precisam acontecer. Se não está rodando bem, se um casal está se sentindo desautorizado, né? Uma pessoa do casal está se sentindo desautorizado pelo outro, precisa ser resolvido. Não, o filho começa a virar um motivo de conflito, né? e aí, ao invés de ser uma bênção, ele acaba se tornando muitas vezes o catalisador de disputa, o catalisador de um divórcio, um catalisador de briga. Então, super concordo com isso que você falou. E tem algumas conversas sérias, né, que a gente tem na empresa, que a gente tem no nosso emprego, na nossa carreira, que também precisam ser conversas sérias que você precisa ter quando você decide formar uma família. Então, quando a gente engravidou, quando o Pedro estava para nascer, meu marido e eu, a gente teve uma conversa sobre quais os principais valores que a gente queria transmitir para o Pedro. Até para ver se a gente estava alinhado, Legal. né? Então, poxa,
O que é mais importante? Você ser uma pessoa feliz ou é importante, não que um seja antagônico ao outro, mas saber postergar um pouco a felicidade para você conseguir ter um benefício futuro? Isso claramente é uma conversa sobre dinheiro, sobre saúde, sobre exercício físico. Então, poxa, eu vou sentar no sofá e vou assistir um Netflix e ficar lá de boa para ficar tranquila, ou eu vou levantar e vou fazer um pouco de exercício? Então, isso é uma conversa que a gente teve do tipo, poxa, disciplina é mais importante do que prazer imediato? Com certeza. Então, se a gente quer ter um filho disciplinado, a gente precisa entender que aprender a postergar prazer imediato é uma coisa importante. Então, a gente super teve essa conversa de alinhamento do tipo, quais são os 3 ou 4 ou 5 valores que pra gente é inegociável, que a gente precisa, através das nossas ações, levar para o nosso filho. Legal, são esses os valores. O que a gente faz de errado? O que a gente faz de errado? Ou o que a gente faz em desacordo com isso que a gente precisa ajustar? Então, por exemplo, o meu marido ele é muito ligado em investimento. Ele é um cara que poupa muito. Eu não, eu sou mão solta pra caramba. Tipo, eu vou no mercado, eu não olhava direito para essas coisas. E ele falou, não, a gente precisa transmitir para o nosso filho esse valor de que poupar é importante. Hoje eu sei o valor do metro do papel higiênico, tá? Quando tá barato e quando tá caro. Porque eu falei, poxa, se a gente precisa estar alinhado para ensinar o nosso filho isso, então eu preciso encontrar ele no meio do caminho. Da mesma forma que meu marido também me encontrou no meio do caminho. Da mesma forma que numa empresa, você tem os valores, você tem a missão. Todo mundo tem que estar alinhado para ir na mesma direção. Então a gente fez esse alinhamento de valores e de princípios que a gente queria transmitir para todo mundo caminhar na mesma direção, né? Não adianta vai no mercado com não olha o preço de nada e vai no mercado com outro, conta até o preço do ml do azeite. Então, esse alinhamento precisa acontecer, justamente para a coisa se andar, avançar bem e para não causar um desgaste onde não tinha que ter desgaste, sabe? É um pouco dessa visão assim que eu tenho. Legal. Dani, eu tenho mais perguntas, mas pelo avançar da hora, também eu tenho que voltar a Uberlândia, né? Vou pegar estrada. Eu quero caminhar para o encerramento, agradecer todo mundo que está por aqui. E preparei um trecho muito especial do livro para é um trecho que geralmente me emociona. Então, vou segurar a onda aqui. O áudio tá melhor? Eu Sabe o não que eu ia te sei falar? como. Você consegue me mandar por WhatsApp e eu leio? Porque o seu áudio está Tá falhando. ruim? Vou te mandar. Me manda então que eu leio e aí acho que ajuda o pessoal nessa compreensão, porque tá entrecortando, acho que vai prejudicar. Tá. Eu não sei o pessoal, mas 1/3 do que você falou eu fiz leitura labial aqui, tá? Aí deu certo. Tá falhando bastante. Ó, o Arte Inesperada tá falando aqui, é fundamental conversar sobre valores. Meu primeiro livro dos valores culturais da cultura japonesa, mas sinto que as diferenças de alinhamento é que fortalece a união. Ó, ela tá falando dos valores culturais da cultura japonesa. Eu sou descendente oriental. O meu marido, ele é descendente de europeu. São formas completamente diferentes de educar criança, né? Então, a gente também fez esse alinhamento. Muito legal. Você mandou? Mandou pra mim? Não, não tinha aqui no notebook, mas agora vai. Ah, que legal. A Dina tá aí. Os alunos estão em peso aqui. Ai, que bom, pessoal. Muito bom. Você tem uma. Muito bom. Não tem aula, Dani? Ah, que É verdade. isso. Puxa saco mesmo. Ela é muito competente e entrega muito, né? Inspiro muito em você, assim. Eu espero poder ser útil também nesse sentido, assim. Ó, vê se chegou. Recebi aqui. Ó, então, vou fazer aqui às vezes de Larissa, tá? Larissa faz o merchan, eu vou ler o texto aqui do livro dela. Então vamos lá. É o epílogo. Escrever esse livro me ajudou a perceber meus valores, respeitar o meu tempo e a dedicação necessários para tomar decisões complexas com mais sabedoria. Compreendi que a maternidade faz parte da minha feminilidade, mas não é condição sine qua non. Estou mais madura e consciente para ser quem realmente quero ser como mulher. Espero que minhas leitoras também se sintam assim. A você, que até aqui me acompanhou, minha mais sincera gratidão. Questionei em vários momentos se deveria de fato tornar públicos trechos dos meus diários. Tive dúvidas se minha história tinha real serventia para outras mulheres.
No entanto, disse a mim mesma, só escreva. Vá até o fim, e quando tiver tomado a sua própria decisão sobre maternidade, resolva, então, se irá compartilhar com outras pessoas além do Gustavo. Refletir. Na pior das hipóteses, ninguém mais lerá. No entanto, ainda assim, terá sido válido para a minha jornada. Já, no melhor cenário, terei sido fator de soma na vida de outras mulheres que estejam atravessando um momento de dúvida e de reflexão sobre a maternidade no qual eu me encontrava. Sei que não propus reflexões fáceis. Sei também que você possa ainda precisar de mais tempo e de mais recursos adicionais para tomar a sua decisão. Se quiser conversar, você me encontra em @pretapreta_escritora. Adorarei te conhecer, saber mais sobre a sua relação com a maternidade e, quem sabe, te apoiar em próximos passos. Com certeza, terei lido mais livros após a escrita deste, terei tido novas vivências e conversado com mais pessoas, portanto, terei um repertório ainda mais robusto para te auxiliar. Pode ser também que o melhor que eu consiga fazer seja apenas te ouvir e torcer para que você encontre o seu próprio caminho, seguindo outros passos além dos que eu sugeri. O importante é que não nos sintamos sós, que não tenhamos medo de questionar o chamado para a maternidade, que sejamos corajosos o suficiente para vivermos uma vida intencional, que o nosso reflexo no espelho nos reconheça. Que texto lindo, mulher! Olha isso! Muito bom. Você encerra o livro assim, né? Sim, Muito legal. encerro assim. E eu quis trazer arte, que hoje a gente está dando um ciclo do Papo Profunda, que é o encontro semanal. Então, trazer a minha mentora, que muito me inspira, que pare projeto, que é mãe, até para dizer que eu não estou sendo uma mulher, eu não sou contra a maternidade, eu acho sempre importante falar isso. E para convidar todo mundo a conhecer no espelho, para continuar acompanhando. E não posso falar muito, né, que tá cortando, eu esqueci. Então, desejar uma boa noite e agradecer a todos vocês, mais uma vez, Dani, profundamente, por ter contribuído com o projeto. E desejar muito sucesso para os colegas alunos que estão aqui, outras pessoas que querem continuar gestando projetos de carne e osso de papel. Muito bom. Obrigada, viu, Larissa? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.